Hoje é uma terça-feira, é quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. Me formei médico e defendi uma tese de mestrado, recebendo o título de mestre em ciências médicas. Muito bem. Nossas clínicas se dedicam, nós temos 2 clínicas na cidade de São Paulo, 2 clínicas médicas na cidade de São Paulo, né, que se dedicam aos sintomas dores do sistema músculo-esquelético. Sistema músculo-esquelético, meus caros, são ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O sistema músculo-esquelético é sede frequente de muitas dores. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos ou pés. Mas sempre tem que ter um critério médico. O médico é formado para fazer diagnóstico. Diagnóstico de certeza. Não pode ser um diagnóstico que não é de certeza. Entenderam? Diagnóstico de certeza. Feito o diagnóstico de certeza, o tratamento, em geral, é uma decorrência. É uma decorrência. Entende? Mas a luta sempre, meus caros, a luta sempre é entre ciência, religião e espiritualidade. Entenderam? São partes assim diferentes, muito diferentes. Ciência é uma coisa, religião é outra. Espiritualidade, então, é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Eu vou tentar dar a vocês alguns aspectos de ciência, alguns aspectos de religião e alguns aspectos de espiritualidade, para que vocês possam entender o verdadeiro significado dessas palavras. Entende? Muito bem. Eu sou médico. O médico é formado através da ciência médica. É uma ciência. O que é uma ciência? A ciência é um estudo que se chega a uma conclusão com comprovação científica. Entenderam? Ah, não comprovou cientificamente? Não é aceito. Não é ciência. Então, a ciência, meus caros, qualquer ciência, ela trabalha no princípio do ver para crer. Entenderam? Se eu enxergo, se eu ouço, se eu sinto o cheiro, se eu sinto o gosto, ou se eu posso mexer, a coisa existe. É ciência. Ah, não posso ver, não posso ouvir, não posso mexer, não posso sentir gosto nem cheiro. Ah, não, a coisa não existe. Isso é ciência. Então, para a ciência médica, você é matéria. Entendeu? Você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Mas se um dos sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. Doente. Entendeu? Esse é um desses sistemas fundamentais. Para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Isso é ciência médica. Mas toda a ciência é materialista. Mas na ciência médica, apesar de materialista, ela foi obrigada a aceitar
um ser humano não material. Que ser humano não material é esse, meu Deus? Que a ciência médica obrigatoriamente teve que aceitar. É o ser humano pensamento. Pensamento você vê? Não. Você escuta pensamento? Não. Você sente cheiro de pensamento ou gosto? Não. Você pode tocar no pensamento? Não. Então, cientificamente falando, o pensamento não existe. Mas a ciência médica teve que aceitar que o pensamento existe, é uma parte importante do ser humano. E não é matéria. Entende? Não é matéria. A medicina comete outro erro. Ela chama pensamento como sinônimo de mente. Não. 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 Pensamento é uma coisa, mente é outra. O pensamento, meus caros, ele é cerebral. A mente é extracerebral. Então, são dimensões diferentes. Entende? O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. A mente, a consciência, a alma e o espírito não têm prazo de validade, são eternos. São eternos. Entenderam? Então, a produção científica, ela, infelizmente, ela é bem materialista. Entende? A ciência não acredita na religião e muito menos no espírito, no espiritual. Mas o espírito acredita tanto na ciência quanto na religião, porque ele é o pai e a mãe de tudo. Entenderam? Como é que ele não vai acreditar nos filhos dele? Entenderam? Muito bem. Depois nós temos uma construção chamada religiosidade. Religiosidade. Vejam vocês. Religião, meus caros, é uma construção humana. Jesus Cristo não tinha religião. Buda não tinha religião. Religião é uma construção humana. Como tal, sujeita a erros, a falhas. Entenderam? E as religiões, as igrejas, verdadeiramente, no fundo, elas são empresas. Como tal, elas têm receita, tem que ter receita para poder dar conta das despesas. Entenderam? Então, religião é isso aí. Entende? Religião é isso, uma construção humana sujeito a erros ou falhas e é uma empresa. Ela tem que dar conta das suas despesas através de receitas. E de onde vem a receita? Vem através do dízimo, das contribuições, entende? Das ofertas que vem de fora. É o que mantém o espaço religioso. Então, já falei outras vezes, eu conheço muitas religiões, muitas crenças religiosas, muitas doutrinas religiosas, entende? Mas para se manter, elas precisam de receita, entende? Precisam de receita. Então, é válido, é válido. Eu só posso falar bem das religiões, só posso falar bem. Ontem mesmo fui dar uma palestra numa igreja chamada Santa Teresinha, católica, uma igreja católica. Entende? Só posso falar bem das religiões. Entende? É científico, olha só. A ciência agora vai dar o aval de que é científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entende? Veja você que interessante. A ciência não acredita muito em religião. A ciência é uma coisa, a religião é outra. Mas a ciência foi obrigada a admitir que existe uma relação direta entre a fé religiosa e a cura de doenças. Então, eu sou um dos poucos médicos, meus caros, que na minha história médica eu pergunto para o paciente, você tem uma crença? Entende?
Porque isso é importante. Se ele tem uma crença muito forte, isso funciona em termos de terapia do seu mal. Do seu mal. Entende? Funciona muito bem. Entende? Ajuda. É um fator que dá ênfase na cura da doença. Entende? A crença religiosa. Eu sou devoto, por exemplo, eles dizem, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, sou devoto de São Judas Tadeu, sou devoto de Madre Teresa de Calcutá. Entende? Então, você tem fé nesses santos protetores? Tenho fé. Vamos aproveitar essa fé para ajudar na cura das tuas doenças. Entende? E às vezes eles perguntam coisas incríveis, né, para mim. Doutor, é bom chá de sucupira? Entende? Então, eu preciso também entender de fitoterapia, que toda hora eles estão tomando chá de erva doce, chá de boldo, chá de sucupira, entende? Eu preciso entender dessas coisas, desses princípios, né? Pomada canela de velho, entende? Tem umas coisas incríveis que meus pacientes me contam, que depois eu preciso estudar para saber o que é isso. Eu nunca duvido, mas duvido. Não, essa pomada é boa. É boa? Então vamos ver que pomada é essa. Qual o princípio, qual a fórmula dela? Entenderam? Entenderam? Então, eu sempre estabeleço um paralelo entre ciência e religião. E, depois, entre espiritualidade. Espiritualidade, meus caros, é a parte. É a parte. É outro mundo. É outro universo. É outra dimensão. É outra dimensão. A linguagem espiritual não tem nada a ver com a nossa linguagem do dia a dia. A linguagem espiritual não tem nada a ver com as crenças materialistas que foram impostas na nossa cabeça. Com a crença do poder do dinheiro. Com a crença no poder da força. Entende? Não. No reino espiritual não tem nada disso. Entendeu? Então, sempre eu dou alguns exemplos para vocês entenderem que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, não tem nada a ver. São coisas distintas. Entende? Entende? A espiritualidade, eu vou dar alguns exemplos de raciocínio espiritual. Eu sempre falo isso e repito, porque toda hora me pergunto por que suas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual. Entendeu? Cura pela medicina espiritual. Então vejam bem, raciocínio espiritual. Estão sentados? Estão sentados? Tá. No raciocínio material, quem dá fica com menos. Se tem R$ 2.000, você dá 1.000, você fica com menos. Não. No raciocínio espiritual, não. Quem dá fica com mais. Como é que é possível, né? Você entender esse raciocínio espiritual? Quem dá fica com mais. Eu leio um livro espiritual, que é minha Bíblia, um livro espiritual, e ele fala sobre abundância e prosperidade. Ele fala sobre abundância e prosperidade. Ele diz assim: abundância e prosperidade não se apoiam no sistema de busca, de ter, de buscar bens. Não, mas de dar bens, de doar. De doar. O doar é o que vai fazer na sua vida a prosperidade e a abundância. Entende? De tudo, né? Felicidade, de alimentos, de tudo. Entendeu? Raciocínio espiritual, e não fui eu que inventei, não. Eu leio literatura espiritual, e lá explica que é assim. Entendeu? Então, se você quer ter mais, doa mais, dá mais. Entenderam? Dá mais. Que você está atraindo bens incríveis. Entende? Fortunas incríveis. Entenderam? Doando. Entende? Muito bem. Mas, raciocínio espiritual não tem distância.
Não tem distância. Não tem lá longe e aqui perto. Não. No raciocínio espiritual, tudo é aqui. Tudo é aqui. Não tem lá longe nem aqui pertinho. Não. Tudo é aqui. Raciocínio espiritual, hein? Raciocínio espiritual. Não tem distância. Raciocínio espiritual não tem tempo. Veja. O espiritual diz assim, o tempo é um conceito. Tanto é um conceito, o raciocínio espiritual diz, né, que o tempo é um conceito. Vejam vocês, vou dar um exemplo. Quando tinha horário de verão no Brasil, vocês ouviam assim na mídia, hoje começa o horário de verão. À meia-noite, adiante seus relógios em 1 hora. Então era uma convenção que no horário de verão, à meia-noite virou 1 hora da manhã. Não é uma convenção? Todo mundo adiantava o relógio. E a vida girava em torno do novo horário, do novo tempo. Quando terminava o horário de verão, muito bem, amanhã termina o horário de verão. À meia-noite, vocês atrasam o relógio para 11 horas da noite. E aí continuava. Então, o tempo é um conceito. Como o tempo, no raciocínio espiritual, não existe tempo, tudo é agora, tudo é agora. Se não tem tempo, não tem idade. Não tem idade, não tem envelhecimento. Não tem envelhecimento. Não tem envelhecimento, não tem incapacidade. Ah, não tem incapacidade nem envelhecimento? Então não tem morte. Não tem morte. A vida espiritual é eterna. Exatamente. Então, espírito, a rigor, meus caros, não existe plural. É uma impropriedade você usar essa palavra assim, espíritos. Não, tem nada a ver. Espírito é Deus. Deus é singular, não tem outro. Qualquer que seja a religião, Deus é único. Ele é único. Então não tem plural. E o espiritual se refere a Deus. Então, cura espiritual, cura pelo poder maior, cura pelo poder de Deus. Entenderam? Para conseguir uma cura espiritual é muito difícil para o nosso nível de conhecimento, para a dimensão dos nossos conhecimentos, que são muito materialista. Porque o raciocínio espiritual, meus caros, é o crer para ver. Você precisa acreditar numa coisa para ver depois. Você precisa acreditar na sua cura para ela acontecer em seguida. Entendeu? É muito difícil a nossa cabeça aceitar esse raciocínio. Mas no raciocínio espiritual, não tem impossível. Entendeu? Não tem impossível. Tudo é possível. E no raciocínio espiritual, se não tem impossível, meus caros, não tem incurável. Não tem incurável. É esse raciocínio que eu uso nas minhas clínicas. Eu não uso a palavra impossível e não uso a palavra incurável. Entende? Começa por aí. Então, eu quero contar 3 historinhas rápidas. Né? Primeiro, vocês estão sentados todos os dias da sua vida, vocês veem um aspecto espiritual da vida. Vocês enxergam todo dia um espírito. Todo dia da sua vida. E vocês nem sabem que ele é espiritual. Uma entidade que é completamente espiritual. E vocês vê todo dia na tua vida isso. E não sabem que é espiritual. Mas hoje vocês vão ficar sabendo. Agora. Olhe para o céu. Tem muros, separação, fronteiras. Tem princípio, tem meio, tem fim, o espaço sideral, o céu. O céu não tem começo, não tem meio e não tem fim. Por quê? Porque é espiritual. Esse é o raciocínio espiritual. E o céu é o melhor exemplo, para que vocês tenham uma ideia. Entende? O espaço, meus caros, foi a primeira criação de Deus. Nada poderia existir sem espaço. Nada.
E o espaço é infinito. Não tem o fim do espaço, não. Não existe o fim do espaço. É duro para a nossa cabeça entender isso. Sim? Então, uma historinha era essa. Outra historinha sobre o tempo, né? Eu vi um filme, uma vez passei em frente à televisão e estava lá, hoje o filme, O Céu é de Verdade. Opa! Eu passei em frente à televisão na sala e estava lá na televisão ligada. Hoje o filme, O Céu é de Verdade. Eu falei, poxa, por que eu passei agora aqui na sala? Por que eu olhei para a televisão? Porque eu acho que eu tenho que assistir esse filme. É um filme muito antigo, muito interessante. É sobre um garoto que ele é vidente. Vidente, entre aspas, assim, vou falar de modo grosseiro. Ele vê espíritos. Ele vê seres que já morreram. Ele enxerga e conversa com seres que já morreram. Ele é vidente. A história de um garoto que é vidente. Então ele está brincando com os carrinhos lá numa cena do filme, no chão. O pai dele já estava acostumado com as coisas incríveis que ele falava. E o pai procurava manter bastante naturalidade para não assustar o menino. Então o pai aceitava, escutava, fingia que estava tudo bem, entendeu? Mas eram coisas do arco da velha, assim, que ele falava, o garoto. Então ele está brincando com os carrinhos, o pai chega perto dele, de pé, ele sentado no chão. Filhinho, tá tudo bem? Tudo bem, papai. Papai, hoje eu estive com o vovô. Ele é bem legal, hein? Gostei muito do vovô, viu, papai? Eu sentei no colo dele, a gente ficou conversando. Eu gostei demais dele. O pai procurou ser bem natural. O vovô tinha morrido há 10 anos. Né? Como é que ele está conversando com o vovô? Aí o pai teve um insight, saiu correndo e trouxe uma foto do pai e mostrou para o filho, que era avô do menino. Filhinho, foi esse vovô aqui que você conversou com ele? Ele olhou assim e falou, não, papai, não foi não. Foi não. Aí o pai teve outro insight, foi buscar outra foto do pai, dele jovem. Aí trouxe a foto para o menino e falou, filhinho, foi esse vovô que você falou com ele? O menino olhou rapidinho, olhou para o chão e disse assim, sim, papai, foi esse, no céu não tem velhinhos. Entenderam? No raciocínio espiritual não tem idade. Entenderam? Entenderam? Então, são dois exemplos assim incríveis de raciocínio espiritual. Entende? Mas é uma dimensão muito desconhecida, né? A nossa cabeça não está preparada nesse momento. Entende? Não está preparada nesse momento. Mas eu vou terminar essa primeira metade da jornada de hoje falando sobre 3 frases incríveis pronunciadas pelas criaturas mais incríveis que pisaram na face da Terra. Eles não se conheceram e viveram em épocas completamente diferentes, em geografia completamente diferente, e falaram a mesma coisa. Um deles se chamava Siddhartha, na Índia. Tinha o apelido de Buda. Buda em sânscrito quer dizer o iluminado. Buda, perguntavam, você abandonou um palácio cheio de conforto, mordomia, riqueza, abundância, para viver numa floresta fria, úmida, hostil, perigosa? Ele respondia, saí em busca da verdade. Olha a resposta de Buda. Saí em busca da verdade. Logo, a verdade não morava no palácio. Entendeu? 300 anos antes de Cristo, um indivíduo chamado Sócrates, filósofo não religioso, só dizia assim, o homem é escravo da sua ignorância. O homem é escravo da sua ignorância acadêmica, escolar, profissional, religiosa? Não. O homem é escravo da ignorância da sua própria natureza, que é espiritual. É isso que ele queria dizer. E na era cristã, um indivíduo chamado Jesus Cristo dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é isso, meus queridos. A jornada de hoje era essa. Muito obrigado, até a próxima.